Se você gosta de filmes de super-herói, já deve ter ouvido uma discussão para saber qual dos três Homens-Aranhas é o mais legal. E olha, sempre que eu ouço isso, o do Tom Holland é o mais detestável. As pessoas costumam falar que ele é o mais criança, que ele tem sempre que precisa de ajuda de alguém, ou até mesmo só porque ele é chato mesmo. Mas e se eu te falar que tem um motivo específico que as pessoas não percebem que faz elas odiarem ele ainda mais? E é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Sejam bem-vindos, eu sou o Matheus Viana e antes de mais nada só quero dizer que o Homem-Aranha ele sempre foi o meu super-herói favorito. Eu acho que eu ainda devo ter umas 3 caixas de quadrinhos só do Homem-Aranha. Pra mim ele é um herói muito interessante pelos poderes que ele tem, pela forma que ele se locomove pela cidade, atirando teias, que é muito diferente do que a maioria dos super-heróis que vive voando ou utilizando algum veículo. E também pelos problemas sociais que ele tem que vivenciar, que é praticamente a mesma coisa que a gente. Ele tem um trabalho que ele tem que ir, ele tem que acordar cedo para ir para esse trabalho, ele tem que tomar esporro do chefe. Cara, ele é praticamente a gente, só que com superpoderes. Mas de volta para o tema do vídeo, eu vejo muitas pessoas reclamando do Tom Holland e o principal motivo é porque ele sempre precisa de alguém ajudando ele. No primeiro filme foi o Tony Stark, no segundo foi o Nick Fury, aí no terceiro foi o Doutor Estranho e teve os outros Homens-Aranhas. E assim, eu vou até passar um pano aqui, tá bom? Porque se você pensar, quanto tempo de tela essas aparições tiveram no filme do Homem-Aranha? Foi um pouco tempo de tela. Quando eles aparecem, normalmente eles aparecem perto do final do filme ou no meio, aparece por pouco tempo, tem ali talvez um embate, algo mais como um guia para o Homem-Aranha e ponto. E eu não quero ser chato falando isso, mas se você leu as histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, isso acontece muito. Ele sempre tem alguém ali com ele para dar um apoio emocional, algum apoio para a história, e ele segue com a história dele. Então eu chego aqui no ponto do que realmente é o verdadeiro problema desse Homem-Aranha do Tom Holland. E ele é bem simples, tá? Ele passa pouco tempo sendo o Homem-Aranha. Ô, pera lá, Matheus, mas o que você quer dizer com isso? Saca só, uma das marcas registradas desse herói é viver pelos arranha-céus lá em cima, soltando as teias e se balançando de um lado para o outro, não é? No primeiro filme, lá do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, a primeira cena em que a gente tem um balanço de teia do Homem-Aranha, na minha opinião, é uma das mais incríveis. O Homem-Aranha, ele tá com medo, aí ele atira a primeira teia, ele fica com dúvida, ele se joga, ele grita porque ele tá morrendo de medo, e aí você vê ele voando de um lado pro outro e tudo mais. E durante o filme você tem outras cenas muito boas também. Isso segue pelos 2 próximos filmes do Tobey Maguire. E depois a gente pula, por exemplo, para o Andrew Garfield. O que é aquela cena inicial do segundo filme dele? Na boa, para mim é uma das cenas mais incríveis de super-heróis já feitas até agora. Ele voando lá em cima, procurando problema, e ele grita de felicidade, ele joga a teia para um lado e pula para o outro. Cara, você vê a fantasia do Homem-Aranha ali, é extremamente incrível. Aquilo ali, na minha opinião, conseguiram pegar o Homem-Aranha dos quadrinhos e colocar na tela de uma forma muito perfeita. Eu não estou falando da história, eu estou falando da cena de balanço de teia. Então, a gente pula pro Tom Holland. Vai. Primeiro filme dele. O que acontece? Você tem balanço de teia ali? Não tem. Cara, se você tem é pouca coisa, em prédios pequenos, cenas rápidas, ou é ele na rua para um lado e para o outro, todo destrembelhado, batendo em caixa, batendo em casa, quebrando tudo, é muito tosco. Segundo filme dele, não tem muita coisa também, só mais ali perto do final do filme, que ele tá lá com a MJ também, ele passa pelo meio de um prédio e tal, voando. Ficou muito fraco, sabe? Aí no terceiro filme você também não tem muita coisa, é mais lá no final do filme que ele tá na neve, tá tudo escuro e pronto, acaba o filme. Como eu disse, cenas rápidas e simples. Eu até entendo a ideia de que esse aqui é um Homem-Aranha novato, tá aprendendo, ele ainda é, como eu disse, meio destrembelhado, mas já passou 3 filmes, sabe? Ele ainda tá aprendendo.
Quantos filmes mais vocês vão precisar para dizer que esse Homem-Aranha é novato, ele é teenager, ele está aprendendo? Poxa, já passou da hora de vocês poderem entregar um Homem-Aranha bom que o público queira ver. E é aí que eu chego num segundo ponto aqui. Me parece que esse Homem-Aranha foi feito para um público mais teenager, um público mais jovem. Não um público que lia os quadrinhos, ou aqueles caras mais velhos como eu, que gostava bastante e queria ver aquele Homem-Aranha dos quadrinhos no cinema. Não, parece que ele foi feito por um público mais adolescente, que talvez não conheça muitas histórias do Homem-Aranha e que talvez se assemelhe muito com o herói. Não se importa em ver ele se balançando de um lado para o outro pela cidade, ou esses tipos de atributos do Homem-Aranha, pô, o cara tendo que ir trabalhar e tal. Não, eles querem ver o que eles passam, que é o público mais jovem, quer ver ele estudando, quer ver ele com a menininha que ele gosta do colégio, e aí tendo que trocar a menininha do colégio pela questão de ser um super-herói, e por aí vai. Eu acho que isso é um grande erro, tá? Focar nesse público agora. Porque esse é o tipo de público que não vai se interessar muito pelo herói, ao invés de pegar o público que já se interessa pelo herói. Mas são escolhas que, infelizmente, a Marvel está fazendo e deu no que deu. Não estou desmerecendo nenhum filme dele, não estou desmerecendo nenhum filme do Homem-Aranha, até porque eu gosto de todos, sou muito fã do herói. Mas eu acho que foi uma escolha ruim e eu acho que é por isso que as pessoas tendem a não gostar desse Homem-Aranha do Tom Holland. Mas e você? Qual é o seu Homem-Aranha preferido? Você concorda comigo ou não? Deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Eu vejo vocês no próximo. Fui!